quando a CDL realiza essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos Palmares, que vai aqui apresentar o seu plano de governo. Recebemos com muito prazer. Hoje estaremos ouvindo aqui o plano de governo do candidato Antônio de Castro. Coligação Frente Esquerda, Poder Popular, PCB e PSOL. Quem é Antônio de Castro? Ele concluiu o ensino fundamental no ginásio municipal e o ensino médio na escola Sermar. Iniciou os estudos musicais na extinta banda 15 de novembro. Ingressou na Polícia Militar em 1995 e em 2001 foi promovido a sargento especialista através de concurso público interno. Foi presidente da Sociedade São Vicente de Paulo por 2 mandatos. É voluntário em projeto social desde 1996, como professor de música, maestro da Orquestra Juvenil dos Palmares e flautista com participação especial em diversos trabalhos de artistas palmarenses. Iniciou-se nas lutas culturais a partir de sua atuação no Grucalp, ainda com Tela Júnior, de saudosa memória. Sua escola política inicial foi a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Exerce hoje função administrativa como graduado na seção de planejamento do Estado-Maior do 10º Batalhão Joaquim Nabuco, sediado aqui em Palmares. Casado e pai de uma filha, o sargento Castro é militante apaixonado pela firmeza ideológica do PCB e vai agora apresentar suas ideias. Eu quero também aqui fazer a apresentação já, e depois eu vou passar a palavra ao Castro, do seu vice-candidato a vice-prefeito, José Carlos Batista de Lira. Ele é palmarense, nascido em 4 de setembro de 1979. Foi aluno do Colégio Diocesano dos Palmares, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, trombonista da Orquestra Juvenil dos Palmares, formou-se em História pela Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, FAMASUL, especialista em História do Brasil pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências de Caruaru. É mestrado no curso de História do Norte e Nordeste na Universidade Federal de Pernambuco. É professor na rede estadual de Pernambuco e Alagoas, sendo diretor-geral da Escola Major Luiz Cavalcante, na cidade de Jacuípe, Alagoas, durante 4 anos. É palestrante, tendo como área de pesquisa História da Sexualidade, Escola de Espaço de Convivência Étnica e Golpe Civil Militar de 1964 no Brasil. E a partir desse momento nós vamos passar a palavra para o futuro prefeito dos Palmares, Antônio de Castro, para apresentar o seu plano de governo aos presentes. É com muita satisfação, muito respeito que a gente vem aqui e agradece a presença de vocês. Um grupo pequeno, mas um grupo de certo muito seleto. Nós agora vamos fazer a apresentação, uma apresentação rápida, uma leitura rápida do plano de governo da Frente de Esquerda Poder Popular. O plano de governo foi registrado no TSE, mas nós vamos fazer algumas discussões que não estão no nosso plano de governo, mas são sugestões que nós vamos apresentar para que, caso a gente venha lograr êxito nessas eleições, a gente possa discutir com todo o comércio de Palmares. Entenda-se comércio informal, não é? Que engloba os ambulantes e engloba o pessoal da Sulanca, né? E afins. E o comércio formal, porque nós entendemos que a economia do comércio ela é mais ampla.
né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, minha gente, nós vamos fazer aqui rapidamente uma leitura do nosso plano de governo. Na área de administração, criação dos conselhos populares comunitários com representantes eleitos em cada bairro, distrito e comunidade rural, para promover a conscientização política e a participação direta da população no processo de tomada de decisões e formulação dos programas e planejamentos das ações do governo municipal, com o acompanhamento e controle popular. Esse é o grande diferencial da nossa administração. É governar ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades e elegendo a própria comunidade, elegendo as suas prioridades. Prioridade número 1, número 2, número 3 e seguem-se as demais. Então, por exemplo, no bairro Novo Horizonte, quais são as prioridades que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar a partir da prioridade número 1, escolhida pela comunidade. Porque o dinheiro é do povo e o povo tem que dizer aonde esse dinheiro deve ser gasto. Nós entendemos assim. Planejamento econômico e social participativo, visando o crescimento ordenado da área urbana e rural, a promoção do uso social da propriedade e o desenvolvimento com qualidade de vida, priorizando ações voltadas às camadas populares. Maior transparência e publicidade na prestação de contas do município, através da web e outros meios de comunicação locais. Isso é o que está faltando há muito tempo. Eu lembro quando Portela colocou uma barraquinha de madeira na frente da catedral ali, prestava conta publicamente. E hoje nós não sabemos quanto entra na prefeitura, qual a receita da prefeitura, quais são as suas despesas. Nós só sabemos os repasses federais, porque tem um portal de transparência e o portal da Secretaria da Fazenda, né? Posto de saúde Zenóbio da Cunha Melo, no bairro de Santo Antônio, ali próximo ao Pontilhão, funcionando 24 horas, priorizando o atendimento primário, financiado com o Fundo Municipal de Saúde e parcerias diversas. Isso é possível. Capacitar funcionários para priorizar o atendimento de crianças e idosos no serviço de saúde e das especialidades no atendimento à mulher. Iniciar um programa extenso de saneamento básico e provimento de água potável. Ouvidoria para apurar denúncias de mau atendimento na saúde. Melhorar o programa de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Maior incentivo ao trabalho da vigilância sanitária. Apoio às instituições de recuperação de dependentes químicos. Eleição direta para diretores de escolas com a participação direta de pais, alunos e professores. Isso é democratizar a gestão. Restaurar e fortalecer o CAIC como espaço para educação integral, prática de esporte e cultura, beneficiando a população de Newton Carneiro, Nova Palmares e Novo Horizonte. Práticas de xadrez, teatro, xadrez e música nas escolas. De música eu entendo, né? E joga xadrezinho também. Apoio e reconhecimento à organização de grêmios estudantis e à participação dos estudantes no Conselho Municipal de Educação. Elevação do padrão de qualidade do ensino, combatendo a lógica da reprodução capitalista
e da dominação burguesa, que reserva aos alunos da escola pública a formação para trabalho assalariado, promovendo uma educação contextualizada a partir das ideias de Paulo Freire. Melhoria das condições de trabalho e da educação. Fim das contratações, vou repetir, faço questão. Fim das contratações e abertura de concurso público para professores, objetivando erradicar o uso político, vou repetir de novo, objetivando erradicar o uso político desses profissionais e suprir as demandas da área. Programa de construção de salas de leituras e bibliotecas nos distritos. Os distritos não têm salas de leitura nem biblioteca. Defender a estadualização da FamaSul, gratuidade e o fim do uso político daquela instituição de ensino. Cultura. Instituir o Conselho Municipal de Cultura deliberativo. Auditoria na Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. A gente precisa apurar esses gastos com esses eventos. Cheira muito mal. Escola de Música para crianças e adolescentes da rede pública de ensino na formação de uma orquestra municipal. Incentivar o teatro, recuperando ou criando espaços para as apresentações. A gente vê o Cine Teatro Apolo em ruínas. Uma pena isso. Submeter ao Conselho de Cultura todas as programações e projetos financiados com recursos do município. Divulgar a cultura negra, a memória de Zumbi e dos quilombos dos Palmares. União dos Palmares sabe muito bem aproveitar esse legado. E o comércio ganha muito com isso. Incluir formação cultural nas escolas da zona rural, através da música, teatro, capoeira e incentivo à leitura. Recuperação do casarão do Alto do Inglês. Pertence à Fundarp, mas a gente vai buscar essa recuperação. É um compromisso nosso, inclusive como artista. Incentivar a produção literária popular, o artesanato e as artes figurativas através da criação do mercado popular. Seria um espaço exclusivo para os artesãos. O seu Getúlio agradece, né, seu Getúlio? Incentivar a formação e instituição dos conselhos comunitários na discussão e inclusão das prioridades no orçamento público municipal, como instância do poder popular e bússola da administração. Prestação de contas em praça pública e disposição dos dados atualizados na internet. Acabar com a cobrança irregular da taxa de utilização do espaço no mercado público, realizando um cadastro dos feirantes, pagamento anual de licença de utilização exclusivamente através de DAM, Documento de Arrecadação Municipal. E incentivar o associativismo, além de tornar mais higiênico aquele espaço público, sempre com a colaboração dos feirantes e dos usuários. Só para explicar rapidamente, existe uma cobrança de uma taxa. Vem um cidadão, você coloca um plástico, aí você traz, vem da zona rural, traz banana, inhame, macaxeira, batata, coloca ali para vender. Aí chega o rapaz, ele chega imediatamente, com um talãozinho, parecendo um puro de bicho, com uma numeração qualquer, ele assina com a letra maluca, destaca e dá. Aí você dá 3, 4, 5 reais a ele bota no bolso, bota o valor que quer. E
ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Então é uma forma, inclusive, nosso programa do governo é uma forma de denunciar essa prática, né? Por isso que a gente diz, nossa bandeira é a ética, é a transparência. São equivalentes ao tamanho, uso e função social da propriedade, com isenção de IPTU para idosos de baixa renda com mais de 60 anos. Aí o bicho pega. Divulgar, promover e agregar valores ao potencial turístico de Cerro Azul. Fortalecer e ampliar a coleta seletiva de lixo, e isso vai gerar renda sim. Estar atento às demandas do comércio, suas contradições e encaminhamentos, incluindo o comércio informal, sulanqueiros, ambulantes e autônomos no conjunto das forças comerciais produtivas da cidade. Isso foi registrado no TSE. A gente não colocou agora não, porque a gente viu os companheiros da Sulanca. Regularizar a profissão de mototáxi, facilitando a concessão de placas vermelhas, incentivando ainda a organização associativa ou sindical. Criar espaço apropriado para os artesãos e artistas plásticos da cidade. Abrir concursos públicos no município. Incentivar a agricultura familiar e a diversificação de culturas no campo, buscando, através de estudos e pesquisas, a vocação econômica da cidade, partindo da zona rural para a zona urbana, na perspectiva de atrair agroindústrias correlatas. O que vem a ser isso aqui? Nós entendemos, meus amigos, que o desenvolvimento de Palmares, ele deve partir do campo para a cidade. Nós não vamos prometer ilusão, prometer empresa a todo custo. Nós não somos irresponsáveis desse ponto, mas nós sabemos que existem políticos que fazem isso. Nós entendemos cidade como um todo, como um conjunto, campo e área urbana. Ninguém pensa que na zona rural existem pessoas passando fome, que na zona rural as pessoas não têm oportunidade. Então esse é o nosso desafio. E a partir daí, de um estudo sério, qual a vocação agrícola de Palmares? Ninguém nunca trouxe uma universidade para fazer esse estudo. Isso é necessário. Nós precisamos, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que os cientistas descobrem, os estudiosos, os pesquisadores, que a terra de Palmares é boa para plantar girassol. É só um exemplo, viu? A partir daí, de um projeto piloto feito com as comunidades rurais, nós poderíamos atrair agroindústrias correlatas a essa produção. Qual indústria seria? A indústria de óleo de cozinha. Aí então você fechou o ciclo da economia. Você tem a mão de obra, você tem a matéria-prima e você tem o beneficiamento, tudo aqui na nossa cidade. É assim que a gente pensa. Essa é a nossa ideia. Apoiar e fortalecer o movimento da economia solidária. Aliar os programas habitacionais à geração de emprego e renda. Hoje, as obras que estão em andamento aqui no nosso município são ocupadas, as vagas são ocupadas por pessoas de outras cidades. Então é necessário que as obras que estão sendo feitas no nosso município sejam feitas com mão de obra do nosso município, para gerar emprego e renda. Combate ao desperdício. Concentrar todas as secretarias e órgãos diversos do município em um único espaço, acabando com a antiga prática de alugar prédios pertencentes a correligionários, observando, sobretudo, nos prédios públicos, a acessibilidade
de deficientes físicos, doentes ou idosos. Hoje, meus amigos, você chega em Santa Rosa, você vê uma infinidade de casas alugadas para a PSF, para secretarias. Essas casas são escolhidas. Quais são os critérios para escolher essas casas? Nós sabemos que são casas de correligionários. E essa farra com o dinheiro público é feita com o nosso dinheiro, com dinheiro público, beneficiando os seus correligionários, fazendo reformas com dinheiro público, como é o caso do PSF, Reginaldo Pereira, lá no bairro de Santa Rosa, onde foi gasto R$43 mil com a pintura do imóvel. Isso é aberrante. Então vamos lá. Acabar com diversos cargos inúteis e o apadrinhamento de incompetentes no serviço público. Adoro dizer isso. Instituindo metas e competência para cada segmento. Encerrar contratos de terceirização e abrir concursos nas áreas de educação, limpeza urbana e guarda municipal, acabando com a prática de prefeitos e vereadores subjugar o voto e a liberdade dos trabalhadores contratados. Gente, será que eu estou falando algo difícil de fazer? Mas ninguém, eu desafio qualquer desses candidatos que vão estar aqui, ter a coragem que nós temos de romper com essa forma de administrar. Rigor na concessão de diárias e na análise de licitações. Sabem vocês que a concessão de diárias é a válvula de escape mais utilizada, né, dentro da corrupção. É a concessão de diárias. Então, a gente precisa ter licitações disso aí. Também é onde ocorre também muita corrupção. Meio ambiente. Plano de desenvolvimento e recuperação da vegetação ao longo das margens dos rios, lagos e riachos da cidade. Meus amigos, isso traz uma certa discussão. A água que nós bebemos, a água do Riacho dos Cachorros, ela está sendo contaminada com dejetos, o chorume daquele matador que foi colocado ali por uma administração passada, mesmo com as nossas críticas em 2008. Criticamos bastante essa construção desse, mas foi feito aquilo ali. Não foi discutido com a população, não foi feito um estudo sério de impacto na água que a gente bebe. Nós podemos estar bebendo chorume, água contaminada. Isso é uma falta de respeito. Construir com a comunidade projeto de recuperação do açude de Santa Luzia, transformando-o em área verde, urbana e de convivência. Olha, construir com a comunidade. Nós vamos discutir a viabilidade desse projeto. Como esse projeto deve ser feito. Não vai ser como foi feito com o mercado da Sulanca, não. Que não foi discutido com os sulanqueiros, foi empurrado de goela abaixo. O governo democrático não faz isso. Então nós vamos discutir a viabilidade disso aí. Solicitar laudo e estudos sobre o impacto de dejetos do atual matadouro no Riacho dos Cachorros, fonte natural de abastecimento de água da cidade. Se precisar mudar, a gente muda aquele matadouro dali, porque o mais importante é a água que a população bebe. Denunciar e responsabilizar usina e outros órgãos que poluam o ar ou a água da nossa cidade. Possibilitar a existência de um Conselho Municipal do Meio Ambiente atuante, porque existem conselhos aí que não são atuantes. Incentivar a formação agrícola de jovens e a diversificação de culturas em polos produtores, além das cooperativas e agroindústrias correlatas.
atuar em parceria com os órgãos estaduais de assistência técnica na agricultura, na construção de um grande projeto que vise encontrar as vocações econômicas de cada localidade e viabilizar as mudanças de consciência e atitude e o fortalecimento das experiências já existentes, como é o caso de Santo Antônio das Trembes, com o abacaxi. Apoio maciço à agricultura familiar e às atividades camponesas. Construção da central de abastecimento dos Palmares. Reservar espaços exclusivos de comércio para produtos agrícolas sem agrotóxicos, como forma de proporcionar o consumo de alimentos saudáveis e de aquecimento da economia nesse mercado. Criar Departamento Municipal de Direitos Humanos, especialmente para averiguar e denunciar as violações de direitos trabalhistas e a violência no campo. Por exemplo, nós temos um fato agora que está sendo denunciado pela Pastoral da Terra, a CPT, que é no engenho Viola, onde o atual prefeito está cercando o engenho, já está colocando as estacas e vai colocar o boi, o gado, no meio das pessoas, junto com as pessoas. Eu acho que isso é uma violência contra essas pessoas, contra os trabalhadores, que tem lavoura, que tem a aguinha deles pura para beber, não é? Como é que não vai ficar essa lavoura? Como é que não vai ficar a água dessas pessoas beber? Então nós também estamos denunciando isso. É um compromisso nosso, como cristãos, como políticos, como cidadãos. Incentivo à produção industrial e agrícola, voltadas para o abastecimento de Palmares, ao desenvolvimento da infraestrutura e de empreendimentos nas áreas sociais e estratégicas, do ponto de vista econômico. Melhorias das estradas para escoamento da produção dos engenhos e parcelas. Não quer dizer que a gente vai fazer. Agora, deve existir um projeto de manutenção constante dessas estradas. Porque os engenhos, muitas propriedades rurais, é quem abastece a gente aqui de alimento, né? Parcerias com o Estado para ampliar e melhorar o PPA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para Doação. Esse é um programa muito bom que existe aí. Incentivar o associativismo e o cooperativismo na zona rural. Bem, amigos, esses foram os projetos que foram registrados no TSE. Agora nós vamos discutir, fazer um bate-papo aqui de ideias, né? Como revitalizar o nosso centro comercial de Palmares. Por que é mais atraente comprar no vizinho? Por quê? Vou mostrar por quê. Trânsito desordenado é uma bagunça. Isso é atraente para o comprador de outra cidade. Por isso que o cara vai para Caruaru. É um dos motivos. Calçadas desniveladas e esburacadas. O consumidor se sente desrespeitado. Enquanto tem centros comerciais que o cara estende um tapete vermelho. É o maior paparico mimado com o consumidor. Palmares faz isso. E essa parte, meus amigos, ela não cabe aos comerciantes. Ela cabe à administração. E quantas administrações passaram por Palmares e essa situação não mudou? Isso já estava destruído antes da enchente. Depois da enchente aqui esculhambou tudo, meu Deus. Calçadas ocupadas pelo comércio ambulante. Isso é agradável? Isso é atraente? Então são essas observações que a gente faz. Um dos desafios nossos é trazer o comércio informal, né, para tirar ele da informalidade. Existe o empreendedor individual,
né, que é o pessoal do Simples. Isso é possível? É possível. Basta boa vontade. Nós precisamos entender que também o comércio informal faz parte da roda da economia, da rede de economia. Então é preciso integrar esses comércios, essas formas de comércio. É importante fazer isso. Para comprar, as pessoas precisam de renda. Para as pessoas terem renda, é preciso ter um programa de administração sério como o nosso. Um programa que entenda desenvolvimento como um todo, e não somente com o pessoal da cidade, da zona urbana. A zona rural também compra, também come, também veste, também consome produtos de diversão, culturais. Precisamos formar uma rede integrada, unir comércio formal, comércio informal, os empreendedores individuais, produtores rurais, o governo. O governo também precisa comprar no município, e os produtores culturais também. Isso é uma rede. Nós temos um exemplo vivo aqui, o artesão, o seu Getúlio. Ele inventou um abridor de sachê. Ele não conseguiu vender quase nada em Palmares. Interessante o abridor de sachê, porque a gente que vai em pizzaria, a gente vê que é um negócio até deselegante, aquela coisa de... Não é? O cara olha para um lado, olha para o outro e na maionese. Quando não cai na roupa. Quando não cai na roupa. Então veja, meus amigos, um exemplo da rede de economia que foi quebrado nesse momento. Então os produtores culturais, os produtores rurais, o supermercado precisa comprar os insumos, né, a produção, aliás, comprar a produção dos produtores familiares, da agricultura familiar, sobretudo da agricultura familiar. Precisam comprar os valores agregados na cultura, incentivar a cultura, entendendo que depois vai ter um retorno. Qual a marca que Palmares vendeu? A de Caruaru, Vitalino. A de União dos Palmares, Zumbi dos Palmares. A de Palmares, Bobinho. Qual o valor agregado, o valor cultural agregado? Precisa parar para pensar isso, meus amigos. Vamos discutir um plano diretor para o comércio de Palmares. Aí é onde vem as sugestões. Quando a gente diz que a gente quer discutir tudo que a gente for fazer, a gente vai discutir. Então esse projeto de revitalização do comércio, ele precisa de ser discutido. Qual o tipo de calçada que nós vamos colocar em Palmares? Tem que ser um tipo uniforme, como é o caso de Copacabana. Aquele desenho, em qualquer lugar do mundo, aquele desenho ali é Copacabana. É uma marca. Lembra do Rio de Janeiro. Precisamos criar uma marca para Palmares. Esse é o nosso entendimento. Agora, isso precisa ser discutido com vocês. Não só o comércio formal, mas o comércio informal. Esse é o nosso entendimento. Meus amigos, eu vou chegar um pouquinho mais perto. Nós temos aqui a Rua Vigário Bastos e a Avenida Luiz de França, que inicia-se na Praça Bispo Pereira Alves. Ali nós temos aquele triângulo ali, todos estão vendo. Nós pensamos em isso precisa ser discutido. Vou sempre frisar isso. A sociedade precisa participar disso. Então nós temos a Avenida a Rua Vigário Bastos e a Avenida Luiz de França. Como nós estamos precisando de um espaço para alocar o comércio informal, ou seja, o ambulante, aquele pessoal que está tornando a cidade da gente confusa e deselegante,
mas eles têm o seu valor. Então, como é que nós vamos resolver isso? Precisamos tirá-los para um local bom, um local adequado, e que ele também tenha o seu lugar ao sol, porque são trabalhadores. O que ocorre? Nós pensamos em discutir com a sociedade de transformar o terminal rodoviário. Por que uma cidade com duas rodoviárias? Essa pergunta precisa ser feita. Transformar o terminal rodoviário municipal em uma área destinada ao comércio informal. Isso é possível fazer? Só a discussão e o andamento dessa discussão e o amadurecimento da ideia. Para isso, é preciso se criar um corredor de ônibus exclusivo e segmentar a Avenida Luiz de França e a Rua Vigário Bastos. O que é segmentar? Vocês, acho que vocês viram pessoal que vai muito a Recife, na Ponte da Boa Vista. Ela foi segmentada. Existe uma via exclusiva para o transporte urbano, para os ônibus, e existe uma via para o veículo normal, né? carros pequenos. Então, meus amigos, Palmares pode fazer isso. Isso precisa ser discutido? Precisa. A gente sabe disso. Existem os prós, os contras, e aí a gente vai pesar e vamos ver qual a decisão que se precisa tomar. É uma ideia. Palmares, o comércio de Palmares precisa disso. Revitalizar, renovar, tornar mais agradável esse espaço. E o poder público, Carlinhos, tem essa obrigação. A obrigação do poder público é ordenar a nossa cidade, é cuidar da vida das pessoas. E hoje a administração está cuidando só do próprio umbigo e dos seus correligionários. Não só essa, mas outras. Vocês estão entendendo aqui o processo? E essa segmentação, ela inicia-se ali na Praça Bispo Pereira Alves, no início, ali no Caldinho, ali, no início da avenida, e vai até o sinal aqui. Próximo à Praça Palparense, no sinal. Ela encerra-se ali no sinal. E a partir dali fica todo mundo, né? Porque tem estacionamento e tal, aí todo mundo pode seguir ali junto. Agora, precisa segmentar. Uma vez que eu preciso de que o ônibus tenha paradas em vários pontos da calçada, né? E que essas paradas possam receber os futuros compradores de vocês. Então, agora sim, a gente está discutindo e trazendo uma discussão do nosso plano de governo, das nossas ideias, para o foco do comércio. O foco aqui é o comércio. Essa é a discussão. Outras discussões a gente vai levantar, falando sério, na quarta-feira, na Rádio Cultura. Então, esse compromisso que a gente tem, é esse compromisso que nos faz diferente, meus amigos. Agora, eu vou somente concluir e dizer a vocês por que da nossa candidatura. Eu sou um homem simples, eu sou um homem do povo, eu sou filho de um gari. Muitos de vocês me conhecem da minha infância, mas eu não pude, como cristão, como pai, como eleitor, eu não pude e não posso ficar pelas esquinas, meus amigos, reclamando da qualidade dos nossos políticos. Qualidades estas que todos vocês já sabem. Porque aí tem político que foi prefeito já em Água Preta, tem político que já foi vereador, tem político que pragmático demais, que faz de tudo para estar no poder. Então, minha gente, diante de um quadro desse, a gente precisava realmente. E aí eu pergunto, meus amigos, aonde estão os homens e mulheres de bem de Palmares? Você está monitorando o tempo aí, tá? Você tem quanto tempo aí, cara? Então, meus amigos, é isso que a gente precisa. A gente precisa arregaçar as mangas e ter compromisso com a vida das pessoas. E aí, quando você vê um plano de governo desse, correto, coerente,
que muda radicalmente a forma de administrar uma cidade. Uma pessoa correta, ficha limpa, que está praticamente só, aonde estão os homens e mulheres de bem de Palmares. Aonde estão essas pessoas? Mesmo assim, eu continuo firme, resoluto, certo de que vale a pena ser bom e honesto. Essa é a grande diferença, meus amigos, entre a nossa candidatura e as candidaturas que estão aí. Aí eu peço ao comércio de Palmares, abram mais espaços como esse, porque nossa voz está sendo abafada pelo poder do dinheiro. O melhor projeto para Palmares, as melhores intenções estão sendo abafadas pelo poder do dinheiro. E onde estão os homens e mulheres de bem de Palmares? Aqui e acolá a gente tem uma faísca de esperança, de luz. Casa Rodrigues abre as portas para a gente. Supermercado Confiança abre as portas para a gente. E os outros? A gente precisa conversar com seus funcionários. A gente precisa conversar com as comunidades. Porque esse é o melhor projeto para Palmares. Esse, meus amigos, é o melhor projeto para o comércio de Palmares. Não tenham dúvida de que se alguém tiver acesso a essas ideias, vão reproduzi-las aqui. Talvez não tão cinicamente iguais, mas vão trazer projetos parecidos. Mas aí vocês já estão sabendo. Nós hoje vivemos a desilusão da desilusão. Nós hoje vivemos momentos de ajustes, políticas de pequenos. Obrigado. Políticas de pequenos ajustes. As mudanças que ocorreram nos últimos anos, repito, foram políticas de pequenos ajustes. O comércio precisa de uma política arrojada. O comércio precisa de uma política compromissada e capaz e corajosa, capaz de romper com essa forma de administrar. Isso está ultrapassado. Avançar, nós sempre dizemos, avançar é renovar com a gente. O que é avançar? Um movimento violento para frente. Para frente. Precisamos radicalmente mudar, avançar para frente. Porque do jeito que está, não pode ficar. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Agora nós vamos abrir. Eleitor tem que ter independência. Comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência. Voto não tem preço, tem consequências. Todos juntos nessa eleição, vamos acabar com a corrupção. Seja inteligente, tenha opinião. Voto não se troca por nada não. O candidato honesto nunca dá propina. O voto é a arma do bom cidadão. Quem oferece emprego, telha e gasolina, ofende a consciência do eleitor cristão. Eleitor tem que ter independência. Comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência. Voto não tem preço, tem consequências. Quem trabalha pelo cidadão não tem que comprar votos numa eleição.
O voto é recebido por compensação. O povo reconhece a boa intenção. Quando o dia do voto já se aproxima, o candidato mal lhe dá algum tostão. O eleitor esperto logo raciocina: se ele for eleito vai roubar milhão. Eleitor tem que ter independência. Comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência. Voto não tem preço, tem consequências. Meu amigo eleitor, pense direito, pois quem vota não pode dar mancada. Candidato ruim lhe dá chinelo, depois são 4 anos de chinelada.